Todas as vezes que você estiver perto de uma grande virada na sua vida, você vai enfrentar levantes do inimigo. Sempre vai acontecer alguma coisa para tentar te atrapalhar. Sempre vai acontecer um ataque espiritual. Mas enquanto você mantém a sua fé firme em Deus, nada te abala, nada te para e ninguém impede o propósito de Deus acontecer na sua vida. Ninguém impede a vitória daquele que confia e depende exclusivamente de Deus. Existem situações na sua vida em que você vai enfrentar alguns desertos. Existem desertos e lutas que é você mesmo que cria. Existem problemas que é você mesmo que se enfia. E existem outros desertos que é o próprio Deus. Os problemas que são causados por você, sei lá, por alguma crença errada que você tem, por algum erro que você cometeu, e isso trouxe consequências, o que você faz? Mude as atitudes, mude as crenças. Agora, quando Deus ele permite um deserto acontecer na tua vida, descansa o teu coração. Porque você vai sair desse deserto vitorioso, com fé, com mais maturidade, tá? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os desertos que Deus permite acontecer na tua vida é para te levantar, é para glorificar o nome dele. E tem situações que você vai se deparar de pessoas que podem te ajudar, mas não vão te ajudar. E Deus não vai permitir essas pessoas te ajudarem. Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tenta imaginar essas pessoas te ajudando no momento mais difícil da sua vida. Entenda que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Quando essas pessoas tentarem te ajudar, se você se levantar, sabe o que elas vão dizer? Olá, tá de pé porque eu ajudei. Só se levantou porque eu ajudei. Não, Deus não vai permitir isso. Deus, ele não vai deixar pessoas próximas de você te ajudarem por um motivo. Porque é Ele que vai te ajudar. É o Senhor que vai te levantar. E quando Deus ele te levantar sem ninguém ter ajudado, vai ficar nítido e claro que foi a mão de Deus sobre a tua vida. Todo mundo vai olhar para você e vai dizer, realmente, ninguém ajudou essa pessoa, foi Deus. É Deus ali. Realmente, isso aí foi milagre, isso aí foi a mão de Deus. E o nome dele será glorificado na tua vida. Por isso, confia no processo. Confie que Deus está com você. Tem situações na sua vida em que você vai se sentir sozinho, em que talvez você vai se sentir abandonado, mas creia que Deus ele não te abandona nunca, tá? Se você tem a bênção de Deus e anda por princípio e depende dele, vive na dependência dele, você vai colher muitos milagres de forma abundante. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus entra no barco dele, né? E Jesus dá uma palavra e Pedro obedece. Sabe o que acontece? Milagre, prosperidade, abundância. Porque quando você está debaixo da palavra de Deus, você colhe abundância, você colhe prosperidade. Agora, quando você quebra princípios, não. Aí você luta a sua vida, você luta na sua vida com a força do teu braço. E com a força do seu braço você tem chegado aonde? A bênção de Deus ela enriquece sem acrescentar dores. O que isso significa? Que você vai muito mais longe, você vai mais longe confiando em Deus, vivendo princípios, do que simplesmente só com a força do seu braço. Tem muitos querendo vencer com a força do braço. Ei, vença com a força de Deus, tá? Quando você entra no centro da vontade de Deus, você entra sempre colhendo. O povo de Israel, quando entrou na terra, era mês de Abibe, ou seja, cevada em amadurecimento. Eles entraram colhendo e não plantando. Por quê? Ali demonstra a bênção de Deus, porque quando você está no centro da vontade de Deus, você entra colhendo, não plantando. E isso tem ligação, inclusive eu estava falando na live hoje, isso tem ligação com o Éden. Deus ele planta o jardim e coloca o homem. Então o homem entra no centro da vontade de Deus já colhendo, tendo a bênção de Deus. E como que eu faço para continuar tendo essa bênção? Permanecendo na presença dele, dependendo dele. O que aconteceu com Adão que gerou escassez e miséria na vida dele? Foi a quebra de princípios, a desobediência. Porque quando você desobedece, você luta só com a força do seu braço. Quando você obedece, você luta com a força de Deus. Enquanto o povo de Israel estava firme com Deus, pode ler. Enquanto o povo de Israel estava firme com Deus, era um povo imbatível. Ninguém conseguia vencer Israel, ainda que estava em desvantagem. Ainda que não tinha forças contra o inimigo, mas a força de Israel sempre esteve em Deus. Pela lógica, Israel não era nem para existir.
Israel é a prova viva de que milagres acontecem, tá? Quantas vezes Israel enfrentava inimigos, mais de 20 mil, com 300 e vencia? Quantas situações improváveis, mas quando Israel dependia de Deus, Deus estava ali presente lutando com ele nas batalhas. Permita que Deus lute junto com você nas batalhas. Como que eu coloco Deus nas minhas batalhas, Daniel? Confiando nele, vivendo por obediência. Porque quando você obedece a palavra de Deus, você colhe milagres extraordinários, tá? Então guarda isso no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva. Se você quiser adquirir algum livro meu, um e-book que eu escrevi, Luz na Escuridão, eu falo sobre inteligência emocional e espiritual. Como que bloqueios e traumas emocionais podem até mesmo travar a tua vida espiritual com Deus, teu profissional, relacionamentos, enfim, eu falo mais sobre isso no livro Luz na Escuridão. O link está aqui na descrição. Que Deus abençoe sua vida. Se quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, fique à vontade. Deus abençoe sua vida.